Muito bem, vamos abrir esta edição do Jornal da Manhã, porque com os novos presidentes do Senado e da Câmara eleitos, o Congresso realizou ontem a sessão solene, que dá início aos trabalhos legislativos. As informações com o André Anelli. A abertura do ano legislativo foi marcada por manifestações de parlamentares favoráveis e contrários ao governo. As disputas no plenário foram verbais e também por bonés utilizados pelos dois lados. Governistas voltaram a usar bonés com a frase "O Brasil é dos brasileiros", em uma alusão ao slogan do presidente americano Donald Trump. A oposição contra-atacou com os dizeres "comida barata novamente, Bolsonaro 2026". Essa guerra de narrativas fez o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pedir civilidade aos parlamentares, para que pudesse ser lida a tradicional mensagem do Executivo Federal ao Legislativo. Em uma abertura solene que, por favor, por gentileza, peço a cordialidade de todos, deputadas e deputadas, neste dia muito importante para a democracia brasileira e para a história do parlamento brasileiro. No texto, lido pelo primeiro secretário, o deputado federal Carlos Veras, Lula afirmou que programas como o Pé de Meia e a Escola em Tempo Integral fortalecem a qualidade do ensino. E do ponto de vista da economia, o presidente afirmou que a expectativa é de redução da inflação, amparada pelo desempenho mais positivo esperado para a safra de grãos, as tarifas de energia elétrica e os combustíveis. Logo depois dessa mensagem, o presidente do Senado prometeu avançar na agenda fiscal para auxiliar nos resultados econômicos. O brasileiro quer crescer, quer empreender, quer viver com dignidade. E nós temos que ser o instrumento para que isso aconteça. Vamos avançar na agenda fiscal, na geração de emprego e renda e no combate incansável às desigualdades. Apesar de reafirmar a defesa da harmonia entre poderes, Alcolumbre tocou em um ponto sensível, que é a relação principalmente entre legislativo e judiciário nos últimos anos. O presidente do Senado citou o embate acerca do bloqueio das emendas parlamentares e disse que o Congresso Nacional não pode ser cerceado. As decisões do Supremo Tribunal Federal devem sim ser respeitadas, mas é igualmente indispensável garantir que este parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar, de representar os interesses do povo brasileiro, inclusive levando recursos e investimentos a todas as regiões do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participou da abertura do ano legislativo e discursou aos parlamentares. Ele afirmou que não existe necessidade de recados entre ele e representantes dos outros poderes. Do presidente do Supremo aqui, na verdade, está o compromisso do Poder Judiciário de sermos parceiros em tudo aquilo que, à luz da Constituição, seja bom para o Brasil. Alguém me perguntou na entrada se eu havia recebido um recado ou compreendido um recado, e a primeira coisa que me ocorreu foi: entre nós não há necessidade de recados, nós temos conversa direta, aberta e franca de pessoas que se querem bem e que se ajudam, e quando eventualmente divergirem, vamos ser capazes de sentar numa mesa e institucionalmente absorvermos a divergência. Barroso também afirmou que as democracias reservam uma parcela de poder para ser exercida por agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. De Brasília, André Anelli.